todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula nós vamos continuar falando sobre HTML, CSS e JavaScript. Bem, nessa aula nós vamos fazer um projeto juntos, tá? Vamos criar uma calculadora. Bem, dentro da pasta projeto, eu vou criar uma pasta chamada calculadora, tá? O nosso projeto de hoje. Dentro dela, eu vou criar um arquivo chamado pixel.html, que é a nossa página principal. Além disso, eu vou criar também dentro da pasta calculadora a pasta JS, de JavaScript, e dentro dele eu vou criar um arquivo chamado script.js, que é o nosso arquivo externo de JavaScript. Bem, além disso, eu vou criar também uma pasta chamada CSS, tá? Para a gente poder colocar aqui o nosso arquivo de estilização, então style.css. Nós já temos aqui o nosso arquivo externo para o estilo, o nosso arquivo externo para a parte de interação e o nosso arquivo, tá? Que é toda a nossa toda a parte da estrutura da nossa página web. Bem, dito isso, bora lá. Eu preciso chamar o quê? A estrutura básica de uma página web, que a gente já aprendeu na nossa primeira aula de HTML. Então, o tipo de ponto de afirmação, ele traz para mim o quê? A estrutura básica de uma página web. Então, nós já temos aqui o quê? A estrutura, tá? Então, a gente já aprendeu sobre isso, tá? Eu não irei explicar novamente, mas aqui eu vou modificar, tá? Aqui eu vou colocar de inglês para português do Brasil. Então, se eu tiver um leitor de tela, ele vai entender que a minha página ela está em português do Brasil. Eu vou mudar o título para calculadora, tá? Que é o nosso projeto. Além disso, veja só, eu tenho aqui dois arquivos externos. Um arquivo, tá? Onde vai toda a nossa parte de estilização e outro arquivo externo, que é o nosso arquivo JavaScript, que vai toda a parte de interação com a nossa página. Então, a gente precisa conectar esses arquivos à nossa página. E como é que a gente faz isso? Nós também já aprendemos, tá? Vamos conectar o nosso arquivo CSS, tá? Com a nossa página. Bem, aqui dentro do cabeçalho, tá? Dentro da cabeça, dentro do cabeçalho do nosso documento, da nossa página web, eu vou chamar o elemento link, tá? E eu vou passar o caminho. Então, veja só, eu estou aqui e eu preciso entrar dentro da pasta CSS e encontrar o arquivo de estilização que eu quero estilizar essa página. Então, bora lá. Eu entro dentro da pasta CSS, procuro o arquivo de estilização que eu quero estilizar essa página, que é o que? O style.css. Pronto. Agora, esse arquivo externo, ele está conectado à minha página. Bem, e como é que eu conecto o arquivo externo? Bem, o arquivo externo é muito fácil. Dentro do corpo da minha página, eu vou chamar o elemento script. Eu preciso também do atributo src, tá? Para passar o caminho. Novamente, tá? Eu estou aqui, eu preciso entrar dentro da pasta e encontrar o arquivo JavaScript que eu quero conectar a essa minha página. Bem, como é que eu faço? Eu entro dentro da pasta JS, JavaScript, e procuro o arquivo externo JavaScript que eu quero conectar ele, que é o que? O script.js. Bem, eu vou também utilizar o def, tá? Jéssica, por quê, tá? O atributo def, ele faz o script ele carregar após o HTML para melhorar o quê? A performance. Só estou garantindo isso, tá? Só quero garantir que primeiro ele vai carregar os elementos, então e depois ele vai chamar aqui o meu arquivo externo. Bem, bora lá, tá? Vamos primeiro criar toda a estrutura. Para isso, a gente precisa abrir a nossa página no nosso navegador. Como que a gente faz isso, tá? Você pode procurar a pasta onde você criou o seu projeto, e aí você vai encontrar o arquivo index.html, dando dois cliques, ele vai abrir no seu navegador, tá? Bem, a outra forma de fazer, e a forma que eu tenho utilizado aqui com vocês, é a gente instalar, tá? A extensão Live Server, mas aí fica, tá? À disposição de vocês, se vocês quiserem ou não. Vocês instalam. Depois de instalado, você vem aqui, tá? E tem que estar no arquivo index.html, que é o arquivo, tá? Da sua página web que você quer abrir, tá? No seu navegador. E aí você aperta aqui no Go Live. E ele vai abrir no seu navegador. Ele abriu ali no outro navegador, mas eu não quero utilizar o outro. Então, eu vou copiar aqui e colar aqui, tá? Bem, bora lá. Qual é a
diferença, né? Tem gente que vai perguntar, mas qual é a diferença? A diferença, se você observar que se você abriu aí utilizando, indo lá na pasta e clicando no índice.html, é que se você digitar aí qualquer coisa e você salvar, a diferença do meu para o seu é que ele recarregou automaticamente. Então, toda mudança que eu faço e eu salvo, tá, no meu script, ele já recarrega automaticamente. Aí no seu, se você abriu clicando duas vezes no índice, tá, .html, você vai ter que toda vez estar recarregando a sua página, o que não é muito legal. Então, você vai perder muito tempo com isso, tá? E não, basta que eu abrir uma única vez ele aqui no navegador, toda mudança que eu fazer e eu salvar, ele já aplica aí para mim, tá? Então, é isso aí que é a vantagem, é ganhar tempo, né? E tempo é muito importante na programação, tá? Então, bora lá. Vamos criar aqui agora o nosso projeto. Coisa que eu vou fazer, eu vou criar uma div, tá? E ela vai ser nossa div principal, que eu quero que ele contém toda a calculadora. Então, eu vou ter uma class, tá? Que a gente ainda não tem, mas a gente vai criar uma classe chamada calculadora. Vou colocar aqui calculator, tá? E aí, eu quero ter o quê? A área de display da calculadora. Então, eu vou criar aqui uma nova div, tá? Então, veja só. Dentro da minha div principal, eu vou ter uma outra div que eu quero trabalhar a área do display. Então, eu vou ter aqui uma class chamada display. Bem, além disso, eu vou ter uma outra div dentro da minha div, onde vai ter a área de display. Por quê? Porque eu quero ter um display secundário. Por que eu quero ter um display secundário, gente? Porque eu quero mostrar o histórico de operação, tá? Quando eu estiver ali realizando as somas. Bem, então eu vou criar aqui uma class chamada display story, tá? Que vai ser a parte histórico da nossa operação. Só que aqui eu vou também ter um ID. Se eu tenho um ID, já começa a imaginar o quê? Que a gente vai trabalhar isso lá onde? Lá no JavaScript, chamado de story. Bem, se eu vou trabalhar isso, isso aqui vai vir lá de onde? Lá do JavaScript, tá? Bem, vou ter outra div, tá? Que também vai ser a parte de display, que vai ser o display principal, tá? Eu vou colocar aqui resulte, tá? Porque esse nosso display principal, ele vai mostrar o resultado atual. E ele inicializa como, gente? Com zero, na verdade. Então, a calculadora sempre ele vai iniciar lá um 1 e 0. Então, eu vou também ter aqui uma ID chamada resulte, que a gente vai trabalhar com isso lá no nosso JavaScript. Bem, prontinho, tá? A área de display da calculadora, pronto. Agora nós precisamos criar um container, tá? Para quê? Para ter todos os botões da calculadora. Então, bora lá. Vamos criar os botões da calculadora. Deixa a gente pensar. A gente vai ter os botões numéricos, que vai do 0 ao 9. A gente tem os botões para poder realizar uma operação, seja de somar, seja de subtrair, seja de dividir, enfim, tá? Então, a gente precisa pensar assim. Poxa, eu quero agrupar todos esses botões, tá? Dentro de um único container. Então, eu vou ter uma div, eu vou chamar de class, uma div, né? Que eu vou ter uma class que eu vou chamar ela de buttons. Eu ainda não tenho, tá? Essa classe, mas a gente vai criar ela lá na frente, lá no nosso arquivo CSS. Bem, bora lá. Aqui eu vou criar agora os nossos botões. E são bastante botões. Então, bora lá, viu? Bem, a gente vai ter o botão para limpar tudo, tá? Então, vou colocar aqui class clear. Um clique. E aí, a gente vai ter que criar uma função que vai ficar responsável por isso, tá? A gente vai criar uma função lá na frente, lá no JavaScript, que vai chamar clear all, porque a gente quer limpar tudo, tá? Então, pronto. O primeiro botão aqui a gente já pensou nele. Bora pensar no segundo botão. Então, eu vou ter aqui o nosso segundo botão. E esse botão, ele vai apagar o último dígito, tá?
Então, eu vou utilizar aqui, deixa eu pegar aqui um ícone. Vou utilizar esse ícone aqui. Pronto. E aí, eu vou colocar class, Spencer, o onClick. Quando a gente clicar nele, eu quero chamar uma função, que vai ser essa mesma função aqui. Prontinho. Então, nós já temos aqui o que é dois botões, tá? O primeiro botão, ele limpa tudo. Então, a gente vai limpar tudo que tiver no nosso display. O segundo botão, ele vai apagar o último dígito que foi digitado ali pelo usuário, né? Que o usuário, ele clicou lá e aquele número apareceu, ou enfim, o símbolo, lá que seja. Bem, bora lá. A gente vai ter aqui um outro botão, que vai ser o de porcentagem. Então, vamos criar uma classe para ele. Esse botão, a gente vamos chamar ele de operator, né? A gente vai utilizar ele como operator. Então, a gente vai ter aqui um onClick, que vai ser o que? O adicionar a operação, tá? E aí, o que a gente faz aqui? Porque a gente tem mais de uma operação, né? Não é só a porcentagem que a gente tem. A gente tem a divisão, a gente tem a subtração, enfim. Então, quando a gente chamar essa função, seria legal que essa função ela esperasse receber como parâmetro o operador, tá? Veja só, aqui na parte da estrutura aqui do nosso projeto, a gente já está tentando pensar como a gente vai trabalhar lá no JavaScript, tá? Mas o que eu recomendo a vocês a fazer, gente, se for criar o projeto de vocês, não fique se pegando a essas partes aqui, não. Cria primeiro as coisas, a estrutura normal, e aí depois você vai criando a parte de estilização, depois você se preocupa com a parte de JavaScript, tá? Porque senão fica muita coisa para você ficar pensando enquanto você ainda está estruturando o seu projeto, tá? Então, aqui eu vou passar como parâmetro qual é o operador, que é a porcentagem. Bem, como eu vou ter também outro operador, já vou criar aqui. Ele vai ser utilizado da mesma maneira, tá? E é a mesma função, só que aqui a gente vai passar o que? A divisão. Então, a gente vai ter, o nosso display vai começar com valor zero. A gente tem quatro botões aqui. Então, vai ser para limpar tudo, limpar o último dígito, fazer a porcentagem, fazer a divisão. Pronto. Bora lá. Mais quatro botões. Vou fazer assim, ó. Vou deixar esse aqui juntos, que eu sei que esse aqui são os quatro primeiros, e a gente vai ter mais os outros quatro. Bem, vamos criar aqui outro botão. A gente vai ter o 7, o valor 8 e o valor 9. E aí, depois a gente vai ter o X. Pronto. Isso aqui a gente vai utilizar, né? Então, a gente sabe que, basicamente, a gente vai ter quatro botões em cada linha, né? Então, vai vir o apagar tudo, apagar o último operação, a porcentagem, a divisão, aí vamos ter o valor 7, 8, 9 e o botão de multiplicação, e aí vai. Então, bora lá, vamos. Quando um clique,
Quando a gente clicar nesse botão, a gente vai chamar uma função que a gente vai chamar também de append. Isso aqui não vai ser o operator, né? Vai ser sim de number. E aí, pessoal, eu preciso dizer qual é o número, né? Que a pessoa clicou. Então, eu vou passar aqui, que é o número 7. Isso aí eu preciso fazer para os demais aqui. Então, aqui eu vou enviar o valor 8 e aqui eu vou enviar o valor 9. Tá. O do operação, a gente já tem ele aqui. Ele tem uma class para a gente fazer alguma coisa, para estilizá-lo. E nós temos também uma função. Não é isso? E aqui a gente precisa dizer qual é o operador, de vezes. Tá. Vamos lá. Precisamos fazer mais 4 botões. Bem, o que eu vou fazer? Agora a gente vai trabalhar com números. A gente vai ter o número 4, 5, 6, e aí vamos ter mais outro operador, que vai ser o de menos. Bem, bora lá, que a gente vai passar o valor 4, o valor 5, o valor 6, e aqui a gente passa que é o operador de subtração. Vamos continuar, eu vou copiar e vou colar, e basicamente a gente já viu que ele tá seguindo, que a gente está seguindo aqui o que é o mod, né? Então, bora lá, agora vai ser os valores 1, 2 e 3. E aí a gente vai ter o operador de mais. Aqui eu preciso passar o valor 1, 2 e 3 e dizer que a operação é de mais. Ah, bora lá para os últimos 4 dígitos, né? Então, o que falta agora aqui? Vamos ver. A gente apaga tudo, apaga o último, porcentagem, divisão. Aí nós temos o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Falta o número 0, tá? Então a gente já sabe que falta aqui um número. Então a gente já vai colocar ele aqui logo. Falta o número 0. Tá. A gente já tem os sinais de mais, menos, vezes, dividir, porcentagem. Então falta o de igual e o ponto. Então, o ponto a gente vai trabalhar como fosse número, tá? Aí a gente vê isso lá na hora da gente trabalhar, lá na nossa função, a gente resolve esse problema aqui com o ponto, tá? É, E aí a gente vai ter um botão que vai ser por o de igual. Então a gente vai ter uma class para ele, tá? Chamado igual. A gente vai ter uma função, ao clique, quando clicar, a gente vai chamar uma função chamada calculate, para a gente poder, calculate, para a gente poder fazer a soma das operações, né? Prontinho. Parte de estruturar os elementos na página web, já fizemos. Agora nós precisamos estilizá-los, tá? Então, bora lá, vamos estilizar essa parte. Então, a gente vai aqui na parte de estilo. A primeira coisa que eu vou fazer, como eu gosto sempre de fazer, eu gosto de resetar as coisas, tá? Então, eu vou resetar a margem, eu vou remover a margem externa, eu vou remover o espaçamento interno, é, eu vou utilizar o box size em box, tá? Que ele faz com que o pad e a borda fazem parte da largura total. E eu vou colocar aqui no font family. Isso aqui. Tá. Bem, agora vou utilizar o corpo da minha página.
Eu vou colocar um display flex, tá? Eu vou ativar o modo Flexbox. Eu vou colocar aqui um Justify Count centralizado. Eu vou centralizar horizontalmente. Só que eu também quero centralizar verticalmente. Então, a gente usa quem? O Align Items Center. Eu quero colocar um mínimo de altura sem VH. Eu quero que a altura mínima seja igual a 100% da tela visível, tá? E eu quero colocar uma cor de fundo. Agora, gente, vamos lá. Eu gosto muito de usar esse site aqui para pegar as cores de fundos, tá? Ou as cores que eu quero trabalhar. Por quê? Porque aqui ele está já dizendo para mim quais são as paletas de cores que se casam, tá? Por quê? Porque às vezes a gente tenta usar cores que não se casam bem. E aqui ele basicamente já está me dando umas cores que eles se casam. Então eu vou utilizar essas cores aqui, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa cor aqui para cor de fundo, tá bom? Então, eu vou vir aqui, eu vou fazer background color, e aí eu vou utilizar essa cor de fundo aqui. Como é que eu faço, gente? Só copiar e colar aqui. Não esquece do jogo da velha, tá? Então, veja só, utilizei ele aqui, tá? Então, aqui eu utilizei uma cor bege bem clara. Bem, vamos lá, vamos continuar. E agora eu vou criar a nossa classe, tá? Como é que a gente cria uma classe? Ponto, e dando nome para ele. Lembrando que isso aqui é um seletor de classe, tá? Então a gente já trabalhou sobre isso, já falamos sobre isso, não é nada novo, tá? Quem está acompanhando as aulas, gente, já sabe tudo isso, né? Então bora lá. Eu vou criar aqui uma largura de 320 pixels, tá? Uma largura fixa. Eu vou criar uma cor de fundo. Eu vou lá, eu vou pegar a cor de fundo, vou usar essa daqui. Vou colocar aqui uma borda arredondada de 20 pixels. Vou colocar uma sombra. 0, 10 pixels, 30 pixels. RGBA. 0. As três primeiras números a gente lembra que é a cor e o quarto número é a opacidade, 20%, tá? Prontinho. E eu vou utilizar aqui também o Oven from. O que é isso aqui faz, gente? Ele esconde o conteúdo que ultrapassar. Tá? Prontinho. Tá ficando legal. Bora lá. Qual é o meu próximo? Vamos trabalhar aqui agora com o display. Vamos criar a classe. Eu vou colocar um espaçamento, tá? Interno, então, pad de 20 pixels, em cima e embaixo dos lados. Text align. Eu vou alinhar o texto à direita, tá? Legal. Eu vou colocar uma cor de fundo, background color. Vou colocar, acho que o azul. Ah, eu apaguei. Que legal, né? Pera aí, gente. Deixa eu pegar ele aqui. Aqui o link. Pronto. 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 Podemos continuar aqui. Esse aqui. E aí eu preciso mudar a cor do texto, né? Senão não vai ficar legal. Então, vou colocar aqui essa cor bege aqui. Prontinho. Já ficou legal aqui. Bem, bora lá, vamos continuar. O que eu preciso? O display story. Tá. Bem, a gente vai colocar aqui um fonte size
tamanho vai ser um RM, tá? Tamanho da fonte. Altura vai ser de 20 pixels. Colo. Vamos usar essa cor aqui. E vamos também colocar o overflow wind, que é esconder texto que ultrapassar, tá? Prontinho. Agora vamos trabalhar com o resultado, o display do resultado. Vou também colocar um font size, colocar maior, um pouco maior, né? Font size, vou colocar 2,5 RM. A gente já falou sobre isso, aprendemos a calcular isso, tá? Então não é nada novo. Vou colocar uma margem externa no topo, tá? De 10 pixels. Vou colocar também o overflow width, que ele vai esconde, né? O que ultrapassar, o conteúdo que ultrapassar. E eu vou colocar um text ou overflow elipse. Ele adiciona, gente, três pontinhos se o texto ele for muito longo, tá? Acredito que por display já tá bom, né? Vamos lá para os botões. Vou criar aqui também uma class. Bora lá. O que eu vou fazer? Eu vou remover a borda dos botões aqui. Então, é, nome. Eu vou outline, vai ser none. O que é isso? Eu estou removendo o contorno ao focar, tá? Eu vou colocar aqui um patch. Em cima e embaixo, eu vou colocar 18 pixels, mas do lado eu não vou colocar nada, tá? Eu vou colocar uma borda arredondada de 50 pixels, quer dizer que vai ser totalmente arredondada. A gente vê que já ficou aqui, ó. O que mais que eu posso fazer aqui? Eu vou colocar um font size 1.2 RM. Vou colocar um cursor de mãozinha, tá? A gente já tem o cursor de mãozinha aqui. A cor de fundo, né? Que eu preciso também colocar. Eu vou colocar essa daqui. Vou colocar um color. E aí a cor do texto eu vou colocar. Cadê? Acho que eu vou colocar esse aqui. Vou colocar um transition, uma transição para todos os elementos. 0.2S, de 2 segundos. E a easy. Depois, deixa eu colocar assim. É melhor. Vou chamar aqui o botão hover. Quando o mouse ele passa sobre o botão, o que eu quero fazer, tá? Então, na verdade, vou deixar aqui buttons, porque senão eu não vou conseguir fazer o que eu quero fazer, tá? E também, eu tô criando, não, isso aqui tá, não, eu vou fazer assim, isso aqui vai ficar no botão, o botão vai ficar assim, isso. E aí na propriedade buttons, na minha class,
Eu coloco ele, eu faço ele um display de glade, tá? E aí agora eu vou dizer como é que ele vai se comportar. Eu vou dizer que ele vai se repetir, vai ser quatro em cada linha, um FR, um FR, tá? Então eu vou ter quatro colunas de tamanhos iguais. É isso que isso aqui significa. Eu quero colocar um espaçamento de 10 pixels entre eles. E aí eu vou colocar um espaçamento interno também de 20 pixels a todos os lados. E aí, quando a gente passar o mouse sobre ele, eu quero que essa cor aqui, porque eu já que usei aqui uma bege mais clara, vou usar um bege mais escuro. E aí eu vou utilizar, cadê aqui o Y? Menos 2 pixels, né? Eu vou levantar o botão, então, para dar aquele efeito, né? De estar levantando aqui o botão. Já tá ficando legal. Aí vamos lá. Quando o botão, aqui quando eu passar o mouse, né? Mas quando o botão estiver ativo, active, eu quero botar ele pro lugar. Então, eu vou utilizar isso aqui, então eu coloco aqui 0. Quer dizer, se ele estiver ativo, ele bota legal, né? Bora lá, vamos continuar aqui. Eu vou fazer logo do operator, porque aí temos bastante, né? Contra o operator. Aqui, gente, operator é operação. Então, vai ser por botão, tanto de mais, menos, vezes, enfim, tá? Todos os botões que for de operação, a gente vai estilizar ele dessa forma. Como é que a gente vai estilizar? Background color. Qual é essa cor de fundo dele? Vou colocar isso aqui. Aí eu preciso mudar a cor de texto, né? Para ficar mais bonitinho aqui, eu vou utilizar essa aqui. E eu vou deixar negrito. Pronto. O Jingual, vamos logo fazer o Jingual, né? Que é aqui de baixo, aqui. Background color. Eu vou utilizar essa cor. Aí, a cor da letra, vou usar o bege bem clarinho, né? Combinar. Só que eu quero que ele ocupe esses dois espaços aqui. Então, eu vou vir aqui e vou dizer aqui, ó. Span 2, tá? Quer dizer, ocupa as duas colunas. Pronto. Já tá ficando legal. Bem, bora lá. Vamos voltar aqui. Eu tenho o botão de limpar tudo. E eu também tenho o de limpar só a última coisa que foi clicado, né? Então, vamos estilizar os dois por igual. Então, background color, usar esse aqui mesmo. E aí a cor do texto também vai ser esse aqui. Então, eu preciso colocar uma vírgula, né? Senão ele vai saber o que eu estou querendo fazer. Isso. Deixa eu ver mais aqui o que eu tenho para fazer. Acabou, né? Acabou. Então, só para garantir aqui que o estilo ele permanece igual para telas pequenas, eu vou colocar aqui ó, uma arroba média. Vou colocar aqui o máximo de largura.
400 fixo, né? Para telas pequenas, eu vou chamar lá o meu calculator, que é o que ele ocupa toda a nossa div, tudo dentro dele. Vou chamar ele aqui. E aí eu vou colocar aqui a largura vai ser de 100%. Vai ocupar toda a largura. Só que aí eu vou remover as bordas. Eu removo as bordas arredondadas. Ah, isso aqui para telas pequenas, tá? Prontinho. Eu acho que a parte de estilização já tá boa, né? Para o nosso projeto aqui. E aí, se você quiser fazer alguma outra mudança, melhorar, você pode fazer. Bora lá, tá? Para agora parte de interação, que eu acho que importa, né? Na verdade, né, gente? É ver as coisas poder funcionar. Então, a gente vai primeiro começar a criar aqui, gente, umas variáveis globais, tá? Para quê? Para que a gente possa estar armazenando o estado da nossa calculadora. Então, eu vou criar aqui, tá? Uma variável chamada current input. Vai ser o zero, né? Então, eu estou armazenando o valor, tá? Atual no visor. E sempre, gente, ele vai começar com o valor zero. Também preciso ter prévio input. Isso aqui vazio. Aqui eu estou armazenando, gente, o valor anterior para as operações, tá? Eu preciso também, né, ter a operação, né, o operate. Colocar no é vazio, tá? Então, aqui eu vou estar armazenando a operação atual, se vai ser de mais, se vai ser de menos, se vai ser de vezes, se vai ser de dividir, se vai ser uma porcentagem, enfim, tá? Reset um input, fica falso. Aqui vai ser um flag, tá? Que a gente vai indicar se devemos resetar um input após uma operação. Bem, que eu já tenho as minhas variáveis globais, eu preciso obter as referências aos elementos HTML do display. Lembra? A gente criou aqui, ó, duas div que a gente tem o ID Story e o ID de Result, tá? A gente precisa chamar, obter essas referências. A gente obtém, a gente já aprendeu isso. A gente criou uma constante, a gente vai chamar de Result Display. E aí a gente faz o quê? Documento. O documento é o quê? Olha a página inteira. E aí faz o quê? Depois que ele olhar para a página inteira. Get element by ID. Quer dizer, acesse o elemento cujo o ID o quê? Ele tem o quê? Nesse caso, result. Tá? Bem, novamente, fonte. Agora vai ser de story, display. Faz a mesma coisa, o documento, olha para a página inteira. Quando ele olhar para a página inteira, o que ele vai fazer? Ele vai acessar o elemento cujo ID é o de story. Veja só, que simples até o momento, né? Até aqui acredito que está fácil de compreender. Bem, tá bom. Eu vou criar uma função, tá? Function. Se eu criar uma função, preciso dar um nome para ele. Update. Então, a gente já sabe que a gente vai atualizar o quê? O display. Display. Tá? Mas aqui é o quê? Uma função que ele atualiza o quê? Os displays, tá? Seja o resultado, o histórico, enfim. Então, eu vou chegar aqui e vou falar, olha, result, display, e aí preciso colocar lá aqui no nosso display. Então, winner text, que vai ser um texto. Tá, isso, tá? Eu preciso mostrar o valor. O valor ele vai inicializar como zero. Então, vai ser, ele vem daqui. Tá bom? Então, aqui mostra o valor atual. Ela vai mudar conforme as operações foram sendo realizadas, tá? Bem, eu preciso também mostrar o quê? O histórico, tá? Que é o valor anterior mais a operação, tá? Se ela existir, é óbvio. Então, vamos lá. Histórico de display in text, tá?
E aí eu preciso fazer? Eu preciso pegar qual foi o valor anterior, tá? O valor anterior mais que o operation, tá? Que é a operação, se ela houver, né? Então, se for vazia, mais operation, se não, embora lá. Tá. Esse é o meu display. Eu preciso criar uma função para quê? Para adicionar o número, né? O dígito que o usuário digitou, sei lá, sim, né? Enfim, eu preciso trabalhar com aqueles dígitos. Só que lembra, gente, é, que a gente tem uma questão aqui que é que a gente também está trabalhando com ponto, tá? Então, bora lá. Eu preciso receber o quê? Os números, tá? Então, bora lá, vamos criar essa função. Opa, cadê? Function, o nome da função, e eu preciso receber como parâmetro o quê? O número, tá? Bem, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é me preocupar com aquele ponto. Então, se o number, né, o que foi digitado, que foi clicado lá pelo usuário, foi igual a ponto, tá? E current input já include o ponto. Já explico, tá, gente, o que eu tô fazendo. Eu vou retornar nada. O que eu tô fazendo aqui, tá? Se for ponto decimal e já existir um ponto lá no nosso display, eu não vou fazer nada, tá? Eu não faço nada. Então, eu simplesmente saio da função sem adicionar outro ponto. O que eu estou fazendo? Eu estou verificando se o number ele foi um ponto. E eu estou verificando, tá, que além dele ser um ponto, já existe um ponto lá, quer dizer, a pessoa digitou sim ponto, e aí depois a pessoa foi e digitou de novo outro ponto. Não é legal ter dois pontos, né, gente? Não é legal, não é questão nem de ser legal, é questão que não existe dois pontos, tá? Então, eu não devo fazer nada, tá? Eu vou simplesmente sair da função sem adicionar um outro ponto, porque eu não posso adicionar mais um ponto se já existe um ponto. Então, se já tem um ponto lá, a gente não vai fazer nada, tá? Bem, a outra verificação que eu vou fazer, se é, o valor atual, né, no visor, ele foi igual a zero, ou reset input, tá? Que é se né, o flag ele indica que devemos resetar o input, né, após a operação, eu vou fazer o quê? Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Se o display estiver em zero, ou eu precisar ser resetado, eu vou vir aqui, vou chamar o nosso include input, e aí eu vou fazer assim, ó. Vou fazer aqui, number é igual a ponto. Se for, aí eu vou adicionar zero ponto, entendeu? Como assim? Se a pessoa simplesmente digitou o ponto, tá? Aqui, eu preciso que antes do ponto tenha um zero. Por quê? Porque ele não tinha, ele não deu tipo um número assim, 5 ponto, alguma coisa. Ele me deu ponto.
Então, não tem como eu colocar só um ponto. Antes do ponto, então eu vou utilizar o zero, tá? E aí, eu sei que, gente, que essa aula se torna muito mais complicado. Eu acho que não é, na verdade, entender a lógica da programação, é entender a matemática, né? É quando fala em matemática, aí a cabeça dá um nó, né? Mas pensa só, gente. Se você vai utilizar a calculadora, pense só comigo, tá? Se você colocar lá um ponto sem digitar nenhum número, ele vai, obviamente, adicionar o zero ponto e aí você coloca outro número que você quer, tá? Ah, era para ser 10 centavos. Então, 0,10 centavos, tá? É, então, se você só digitou o ponto, você já tem que dar a ele, então, zero ponto, tá? É, se não, se ele não digitou, se o nome não é igual o ponto, então vai ser o nome que ele digitou, tá? Em outras palavras, o que, que eu estou fazendo aqui, tá? Se for ponto, mantém o zero antes e vira o quê? Zero ponto, vira zero mais um ponto, tá? É isso. Se a gente vai pegar o number que ele digitou, tá? Que aí nesse caso será 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, tá? Que são as opções de números que nós temos aqui. E aí a gente faz o quê? O reset input vai ser o quê? Falso. Opa, false. Tá? A gente vai indicar que não devemos resetar um input após a operação. Aqui, tá? Agora, se não, tá? Quer dizer, se o display não estiver com zero ou não precisa ser resetado, então a gente vai vir aqui, vai pegar o curte mais igual o nome. O que é que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar adicionando o número ao final, tá? E aí a gente atualiza o que? O nosso display. Vai aparecer lá as informações. Bem, como mais que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar com também a função de operador, né? Então, bora lá. E a gente precisa receber também o operador. Então, bora lá. Function. E a gente precisa receber como parâmetro aqui o operador. Então, a gente está criando uma função para adicionar o quê? Um operador, que seja ele de mais, menos, vezes, dividir, porcentagem, ok? Bem, a primeira coisa que eu vou fazer uma multiplicação. Se operation, quer dizer, se eu tenho ali uma operação, né? Se houver uma operação e não for reset input, né? Se não for para resetar, eu vou chamar então a nossa função. Aqui eu adiciono o número, aqui eu adiciono a operação. Aqui eu vou ter que fazer calcular, né? Eu vou ter que realizar o cálculo. Tá. Isso aqui a gente faz depois. A gente precisa de uma função que a gente não tem ainda, tá? Então a gente vai precisar aqui. Precisamos criar uma função para calcular o resultado. Enquanto isso, que a gente não tem a função para calcular, a gente vai vir aqui, vai chamar o nosso operation e vai adicionar
a operação, caso ele não caia aqui, quer dizer, né? Se não houver uma operação e também, né? E se for, né, para receitar, a gente pega a operação, coloca dentro do operation, tá fazendo um novo operação, o valor previous input, né? Eu vou colocar aqui o valor do input. Então, eu vou mover, né, o valor atual para o histórico. E aí, eu vou dizer que reset input é true. E aí, a gente atualiza o nosso display. A gente nunca pode esquecer de atualizar ele, tá? Para a gente poder ver as informações aparecendo. Agora, eu preciso criar essa função que vai vir aqui, tá? Então, eu vou criar aqui o function, que eu acho que a gente, quando apertar igual, vamos fazer isso aqui, calculate. Então, é uma função que vai o quê? Realizar o cálculo, tá? A gente já vai criar ele, a gente já pode colocar ele aqui. A gente já criou ele aqui. Então, bora lá. Vamos fazer aqui o calculate. Se não houver uma operação ou reset input, né? Então, se não houver uma operação ou tiver um estado de reset, né? Eu não vou fazer nada. Simplesmente sai dessa função. Agora, se houver, né, uma operação ou se o estado ele não for de reset, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável chamada contention, que é uma variável para a gente poder armazenar o resultado, tá? É, E aí eu vou chamar aqui uma constante prévia. Vou precisar utilizar o fruit, tá? Porque eu preciso converter o histórico para número, tá? Então, eu vou pegar aqui o prev input, que aqui é onde está o histórico. Vou criar aqui uma constante. E aí, eu preciso fazer a mesma coisa para o valor que está no display, tá? O valor atual. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu preciso converter ele para número, tá? Para a gente poder trabalhar. Como é que a gente vai calcular algo se ele não tiver em formato de número, né? E aí, agora eu faço uma verificação. Isname, prévia, ou Isname, curte. O que eu estou fazendo? Se algum valor não for numérico, né? Se não for um número válido, eu não faço nada. Porque não tem como eu fazer, como é que eu vou fazer um cálculo se não for um número, né? Ou se não for um número válido. Não tem como eu fazer isso. Então, no primeiro momento aqui, gente, eu estou me preocupando em poder não quebrar o meu código, tá? Então, simplesmente eu estou verificando, eu estou primeiro eu verifico, né, se existe uma operação, né, ou se não é para resetar o valor. E aí, se não for nenhum, se não, estiver tudo ok, eu vou vir aqui, vou criar essa variável e aí eu vou me preocupar em pegar tanto o histórico quanto o valor atual e transformar em valor numérico e aí eu atribuo para dentro de uma variável. E agora eu pego o histórico e eu vou fazer uma verificação. Se tanto o histórico quanto o valor atual, eles é, se eles não somam nenhum tipo de número inválido, né? Ou se não é, se tem alguma coisa errada com o que está lá. Se tiver alguma coisa errada, quer dizer que não é um número válido, né? Eu não vou fazer nada, porque não tem como eu fazer cálculo se não for números. Então eu vou simplesmente sair da função. Bem, não caiu aqui, quer dizer que está tudo certo. São números válidos, eu consigo fazer a operação. Então agora eu preciso fazer a operação. O que eu vou fazer?
Vou fazer aqui um switch, vou pegar aqui o operation, baseado com o operation, é que aí agora a gente vai escolher o nosso case, tá? Se vai ser demais. Bem, se a operação, né, o que, que o usuário ele escolheu aqui a operação? Se for somar, se for demais, eu vou cair aqui e aí eu vou fazer isso. Bem, eu quero guardar o valor dentro dessa variável, tá? Então eu vou chamar ela aqui, vou falar assim, o que é igual, que é o quê? O que tem dentro do histórico, mais o que está no display. Aqui eu vou estar realizando a soma. E aí eu saio, finalizo. Bem, o que mais que eu tenho que fazer? De menos. Agora a gente vai trabalhar aqui, tá? Se a operação for de subtração, aí aqui, subtração. Se for de vezes, vai ser aqui multiplicação. Se for de divisão, aí eu preciso fazer algumas coisas, tá, gente? Por quê? Primeira coisa que a gente tem que saber é que não existe divisão por zero, tá? Então a gente tem que fazer essa verificação aí. Então, bora lá. Aqui a gente vai ter que fazer um tratamento especial, tá? Para a divisão que for por zero. Então a gente vai fazer aqui. Se o valor, né, atual for igual a zero, eu vou criar um alerta e aí eu vou falar para ele, olha, divisão com zero não é permitido, tá? Porque não tem como a gente fazer isso, tá, gente? E aí o que eu faço? É, ó, eu teria que limpar a calculadora, né? E aí eu limpo a calculadora, quando eu tiver essa função, tá? Limpar a calculadora. E aí eu saio daqui. Agora, se não for zero, aí é só eu fazer a divisão, tá? Então, é a mesma coisa aqui, só que aqui é divisão. Bora lá, vamos continuar. Agora a gente vai fazer o quê? Porcentagem. Se for porcentagem, pronto. Vai ser porcentagem aqui. Que aí eu pego o resto da divisão. Se for outra coisa diferente disso aqui, gente, aí eu simplesmente saio disso, tá? Porque é uma operação desconhecida. Não tem aqui pra gente fazer. Bem, aí depois de eu fizer tudo isso aqui, eu tenho que atualizar os valores, né? Os estados. Então vamos lá pegar todos os nossos aqui. O valor atual vai ser o valor que vai estar dentro da nossa variável, só que aí, para ele aparecer aqui no nosso display, como ele lá é uma string, e aqui lembra que é um número, tá? Eu preciso agora converter. Como eu tive que converter aqui para número, agora eu tenho que converter para uma string. Então, to string, tá? Então, eu estou convertendo o resultado com uma string. O operation vai ficar nulo. Aí a gente já fez a operação. O histórico vazio. E o reset input vai ser true. E aí, o que a gente não pode esquecer, como eu falei, em todos a gente tem que atualizar o display, que são as informações que vai aparecer lá para nós. Tá. O que é que falta? Falta isso aqui, né? Tanto a função de limpar tudo, quanto o de limpar só um dígito. Então, vamos criar function
E isso aqui vai aqui dentro. A gente chama ele. Tá. E aí, o que que a gente faz? A gente poderia até copiar aqui de cima para ganhar tempo, né? Porque isso aqui é basicamente isso aqui. A gente vai limpar tudo. Só que aqui eu não preciso criar as variáveis porque eles já estão criados, tá? Só mesmo chamar os nomes aqui. Então, a gente passa o valor zero, que é o valor para o estado inicial. A gente limpa o histórico. A gente limpa a operação e o que atualiza o display. Isso aqui a gente não pode esquecer. E aí, qual é o último aqui? Esse aqui. Então, function. Aqui é para a gente pegar o último dígito, né? Então, aí eu vou ter que fazer uma verificação aqui. Se o que tem no nosso display, eu vou pegar o tamanho, né? For igual a 1, ou for igual a 2, e aí eu faço uma verificação, e vou usar esse start wind aqui, menos. Peraí, viu, gente? Já explico aqui o que eu tô fazendo aqui. Se tiver apenas um dígito, ou aí esse aqui fica um pouquinho maior, que aqui vai deixar um pouco mais confuso, né? Então, se tiver apenas um dígito, ou for um número negativo com dois caracteres, tá? Isso aqui, ó. Se for um número negativo com dois caracteres, eu vou vir aqui e vou voltar ele para o zero, tá? Quer dizer, digitei 5 e eu apertei aqui, ele volta para o zero, tá? Ou, se for um número negativo com dois caracteres, ele também volta para o zero. Agora, se não, eu vou pegar o valor atual e aí o que eu vou fazer? Eu tenho que remover o último caractere, né? Então, eu vou utilizar essa função, esse lince, e eu vou remover só um, tá? Eu vou remover o último caractere. Eu removo o último caractere. E aí, o que eu faço? Atualizo, né? Atualizo ali o display. Bem, poderia acabar aqui já o nosso projeto, mas seria legal também a pessoa poder utilizar o teclado, né? Já que a gente está trabalhando com algo web, né? Que a pessoa vai poder mexer no computador, é legal que a pessoa pudesse usar o teclado, né? Poder fazer os cálculos, né? Dá esse suporte aí, documente. Quer dizer, olha a minha página inteira e aí você fica escutando, tá? Quando alguém clicar, ok, dom, clicar lá no teclado, aí você chama uma função passando qual foi a tecla que ele clicou. Aí você faz o que para mim? Tá? Então, aí eu preciso fazer uma verificação, né? Poder é, ver, né? Então, se o evento, né? O clique, que é a chave, for maior que zero,
for o número, né? For, vou colocar assim, ó, o maior ou igual, certo? E o event clicker, event, vou pegar aqui a chave. Só que lembrando que o nosso número só vai até o 9, né? Então tem que ser entre 0 e 9. Então, for menor ou igual a 9. Aí eu chamo nossa função append number. E aí eu passo qual foi o que ele clicou, tá? Então, sendo entre o valor 0 e 9, a gente pode adicionar um número. Se não, se o evento clicado for igual ao ponto, eu também chamo quem? O append não, porque é lá que a gente está trabalhando com ele, né? E aí, eu não vou passar isso aqui, eu passo para ele aqui que é o ponto. Pronto. Hum, vamos lá fazer outra verificação aqui. Agora aqui eu vou ver se for demais ou menos ou vezes ou, opa, o aqui, ou divisão ou porcentagem. Então, o que o usuário clicou lá? Foi no sinal mais? Foi menos? Foi vezes? Foi divisão? Foi porcentagem? Aí aqui já não é mais o append number, né? Que aqui a gente está trabalhando com operadores. Então, append operation. E aí a gente passa aqui o que ele clicou lá, né? Porque ele pressionou lá na tecla D. Se não, bora lá. Se não, se, vamos fazer outra verificação. Se o que ele digitou, se o que ele clicou, ele pressionou aí, foi o botão de Enter ou o de igual, aí eu chamo a função calculate. Calculate. Agora, se não foi nada disso, aí. Ah, também a gente tem que trabalhar com o coisa, né? Então, peraí. E se não se for o de escape, aí eu limpo tudo, né? E se for o de Black Spence, eu chamo o Black Spence aqui. Aí eu faço o que eu atualizo. Eu atualizar o display, né? Sempre. Acredito. E tá pronto. 5 mais 5 igual a 10.
Vezes 5 mais 9 mais 1 menos 5 dividido por 2 vai dar 5 vezes 2, que dá 10. 10% de 100 é 10. Aqui eu tiro o número, eu apago tudo. O que mais que eu poderia fazer aqui? 7 dividido por zero tem que dar erro. Divisão por zero não é permitido. Usar o teclado. 5 mais 8. Não foi, cadê o sinal? É porque o meu teclado, ele não tem o... deixa eu ver aqui. Mais 9. Cadê o sinal de igual aqui no meu teclado? Pronto. Tá funcionando. Apagar. Apaga tudo. Boa. Tá funcionando. Deixa eu digitar aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Aí o menos vezes dividir. Tô usando o teclado, tá, gente? Ponto. Deixa eu ver aqui para eu poder utilizar o ponto. Ponto. Tá funcionando. Bem, pelo menos aqui não estou vendo nada errado. Então, o nosso projeto está pronto. Então, espero que vocês tenham gostado aí. Quero fechar aqui. Não apareceu nenhum erro ali também no console, né? Eu abri o console para a gente poder ver se apareceu algum erro. Então, espero que vocês tenham gostado. É um projeto simples, porém muito rico, né? A gente aí aprendeu bastante coisa. E eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Até mais e tchau, tchau!